Eu vou citar aqui meu primo, o Rafael Cavaleiro, que é psicanalista e também pesquisa psicanálise através do cinema, é estudioso da Judith Butler, e ele é de lá, então ele entende, ele conhece inclusive os diretores de lá, e quando eu vi o filme primeiro, eu vi no Festival de Berlim, com um olhar completamente estrangeiro, que foi a estreia dele internacional, então tinha muito alemão na sessão, tinham muitos estrangeiros, né, porque festival internacional atrai várias nacionalidades, e foi interessante ver o Brasil através do olhar do outro. E eles entenderam muito bem porque o filme tinha um recorte definido de identidade, que é o recorte LGBTQIA. Então, assim, existe uma premissa que atravessa toda a identidade do filme. Bom, eu vou citar o meu primo porque eu não moro lá, eu não sou de lá, então ele que mora lá, ele pode dizer isso. Uma das coisas que mais o surpreendeu no olhar de dentro é que geralmente todos os filmes que partem de lá são filmes solares. Não são filmes melancólicos, escuros, um pouco sombrios. E ele mostra uma vida mais alternativa, underground dali. Porque não é uma vida, não é uma identidade muito permitida para vir à tona. Isso é uma questão hoje em dia, né? O Sul ele é mais conservador em termos talvez de qual é a tradição que foi herdada no passado, não que ele não tenha várias vanguardas também no pensamento dele, mas ele digladia com aquele conservadorismo versus a vanguarda. Então, assim, a vanguarda ela tá ali no underground, porque ainda não lhe é permitido vir à tona necessariamente, ainda mais no governo que estamos no momento que está combatendo identidades LGBTQIA. O filme eu acho ele interessante porque quem liberta aquele underground é a internet. Então existem ali várias realidades se digladiando, mas ao mesmo tempo que estão, não é escondidas, mas ocupando espaços próprios, onde eles podem ocupar e resistir, ao mesmo tempo eles estão se espalhando e se identificando e ocupando novos espaços através da internet. E o neon, que é uma luz artificial, uma luz futurista, né, muito ligada ao futurismo, ao estudo de várias linguagens futuristas como queer futurismo, afrofuturismo, e que é uma luz que, por ser artificial, por ser de uma revolução industrial futurista, é uma luz que ela transforma. Existe até o neon noir, por exemplo, representado pelo Blade Runner, e a gente percebe que o neon ele é uma cor é uma iluminação artificial que traz à tona dados, traz à tona informações que estão ocultas, escondidas, como se hackeasse essas informações. Então é interessante que esse neon ele é utilizado de uma forma a quebrar a realidade tão naturalista que o filme evoca. Eu até diria, vocês falaram que o filme é naturalista. Eu acho que o neon transforma isso. Tem duas realidades ali digladiando. Então eu retomo a palavra do meu primo Rafael, que o filme ele traz uma melancolia e um sombrio no underground, mas eu acho que é o virtual, é o digital que traz ele à tona na vanguarda e que liberta ele através das cores, mesmo que sejam cores virtuais. Eu achei incrível a trajetória que o filme percorreu, os irmãos, desculpas, eles são um casal, perdão. Que até uma parte da minha pesquisa em relação a estudar cinema dirigido, né, por duplas, porque eu estudo muito cinema dirigido por mulheres. Na história, muitas mulheres dirigiram com seus maridos, então são casais. E por causa disso me interessa muito um tipo de pesquisa que fala sobre como é dirigir em dupla ou em conjunto. Existem irmãos que dirigem juntos, não só casais, mas no caso deles, dentro da linguagem LGBTQIA, que eles são um casal e que eles dirigem em conjunto, eu acho que eles trouxeram para a linguagem internacional todo um novo trâmite, todo um novo âmbito. Por quê? Em primeiro lugar, o filme anterior deles, eles sabem, eu estou careca de saber que eu não sou um fiel defensor do filme anterior deles, o Beira-Mar, e eu acho que o avanço que eles... Tudo bem, foi um baixíssimo orçamento, entendo completamente todas as limitações do filme, e eu acho que o avanço dramatúrgico, o avanço cênico, da mise-en-scène que eles alcançaram com Tinta Bruta, mesmo também com um orçamento maior que o Beira-Mar, mas não tão satisfatório, é gigantesco, e eles estão calgando e pavimentando isso sozinhos, por conta própria, alcançando uma elegância dentro do cinema que o internacional está reconhecendo. O primeiro portal foi Berlim, porque Berlim cada vez mais reconhece o cinema brasileiro e reconhece o cinema LGBTQIA. Vide os prêmios, por exemplo, LGBTQIA, que Berlim está dando para o cinema brasileiro. Tinta Bruta não foi o único. Bicha Travesti também recebeu. As Herdeiras, que é um filme paraguaio produzido por brasileiros, né, pela Júlia Murat, filha da Lúcia Murat. Nos anos anteriores, Mãe Só Uma, da Ana Mui Laerte, são prêmios que geralmente
o Berlim está reconhecendo na nossa chave LGBTQIA. E isso é imprescindível. É de uma maneira, o próprio esse ano, Espero Tua Revolta, da Elisa Capai, que também, apesar de ser sobre ocupação secundarista, fala sobre gênero, fala sobre sexualidade. Então todas essas questões interligadas com o reconhecimento internacional nos festivais faz com que Tinta Bruta estivesse ali num ponto catártico, muito nevrálgico da representação que nós precisamos no momento. Eu acho que a região ela está crescendo cada vez mais, né? Não só Porto Alegre, mas o Sul em geral. Tem vários expoentes ali de vários lugares, até do Paraná, como por exemplo a Novelo Filmes, da Cíntia Domit Bittar e de várias outras parceiras, como a Maria Augusta Nunes Ramos, porque ela é quase homônima da Maria Augusta do Processo, né? As duas têm um nome similar, mas... Então, e que também tem filmes LGBTQIA dentro do Sul que falam sobre essa representação de proibição de identidade, o combate conservador e etc. Mas eu acho que para o que o Sul está produzindo tem uma relevância imensa, mas ainda assim está atado a procurar por um investimento do eixo Rio-São Paulo. Os editais no momento estão enfrentando algumas crises, mas por causa do governo atual, então é uma resistência que tem que permanecer. Eu mencionei um pouco isso antes, mas eu concordo, eu acho que a questão da internet ela está muito presente no filme porque é uma forma identitária de liberdade que nós temos hoje. Até mesmo na China, por exemplo, né, que existe aquela censura ao Google, existe uma das maiores formas de libertação a internet. Então, o quanto a identidade virtual recria o imaginário da autofabulação identitária. O filme ele traz isso à tona e ele também se conecta não só com o queer futurismo, como o tecnoqueer, que é mais um movimento musical, das festas, das baladas, e o quanto isso permite que as pessoas sejam elas mesmas. Eu acho que a denúncia que eles fazem em relação a todas as proibições ao ser, à identidade LGBTQIA, ajudam na identificação. Ele é um filme tocante, ele é um filme bonito, e eu acho que, para além, né, da sexualidade, se consegue ver ali uma história humana. E isso é uma identificação universal. Mas, sim, né, hoje em dia nós estamos vendo uma revalorização regional de tantas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Cada vez mais os filmes do Nordeste estão falando sobre o retorno para casa, não mais a emigração, porque antigamente a maioria dos filmes falava sobre o sonho de ir para outra região, para o Sudeste, geralmente, ou para o estrangeiro. E isso é uma pena, mas é um fato histórico e social também, essa imigração. Cada vez mais fala sobre o retorno à casa, e eu diria o contrário, apesar sim de eu concordar com a frase do diretor de que ainda há uma estatística de muitos jovens que querem evadir e ir para fora da região, eu acho também que existe um retorno, eu acho também que existe uma identidade local que não quer ir embora necessariamente, que quer tentar transformar a sua realidade ao redor. Mas isso é incomum em todo o Brasil, e a política que nós estamos enfrentando, ao mesmo tempo que nos repele, também nos une, porque a gente se concentra numa identificação que bota uma luta conjunta, coletiva. Espero que isso fomente cada vez mais, porque as próximas produções falem de um retorno e não mais de uma partida. Então essa realidade, a gente também já falou um pouco sobre isso antes, né? Eu mencionei meu primo que falou que é uma surpresa para ele, dentro da produção do local, que ele mora lá, ele sabe quais são os filmes que estão sendo produzidos a cada instante. Ele tinha curiosamente a gente falou sobre evasão, né? Ele está no Rio de Janeiro hoje em dia, mas é uma questão se falar sobre esse outro lado underground, que é uma resistência aos espaços que não estão podendo ser ocupados. Então é importante falar sobre isso. Existe esse espaço de resistência. A música, a arte, a cultura, as festas que o filme reproduz, a balada, eles são lugares também de potência, possibilidade de existência e de resistência. Então sim, isso está presente no filme e isso reflete um momento histórico. Que iremos torcer para que um dia haja uma libertação e não precise mais ser em guetos ou no underground apenas, que ele esteja passível de qualquer lugar e qualquer região. A gente vê isso em todo o Brasil, na verdade, não é só lá. Né? Tipo, São Paulo não é a Augusta, é a Paulista. Rio de Janeiro não é a Farm de Amoedo. Então, infelizmente, existem locais de resistência e liberdade e existem também outros de reiteração do conservadorismo e da intolerância.
Eu acho que as culturas cada vez mais estão se ascendendo de maneira regional, como eu disse. Não existe mais necessariamente uma prisão dentro da imagem construída do eixo Rio-São Paulo. E até mesmo em termos de representação local. Porque, por exemplo, os filmes do Jorge Furtado, que a gente falou nas perguntas anteriores, ele trazia elencos predominantemente da região sudeste, mesmo sendo filmados na região sul. Então ainda existia um certo tipo de comunicação obrigatória para que esse intercâmbio permitisse a produção sulista. Hoje a gente vê o contrário, a gente vê cada vez mais um grito, cada vez mais uma declaração territorial, local, presente, identitária. Esperemos que isso continue. Eu acho que o futuro é a reiteração e a reafirmação disso. Não acho que qualquer um dos cineastas atuais ou os futuros nossos estudantes de cinema que vão fazer o nosso futuro vão arrefecer ou vão abrir mão de tudo que foi conquistado. E eu acho que a representação que a gente também mencionou aqui sobre festivais internacionais, os prêmios, que não é dizer que prêmio queira dizer tudo. Porque se não quer dizer nada talvez para o povo, fazer filme só para estrangeiro ver, também não é o que se pretende. Tem que ser um filme que seja para nós e que se o estrangeiro se identificar é porque ele consegue ver algo nisso. É que nem Bacurau. Assistir Bacurau é um cinema recifense, é um cinema que também é brasileiro, ele fala de outras regiões dentro da própria narrativa, criticamente inclusive, questiona várias questões, a da branquitude, o regionalismo, o estrangeirismo, mas o americano anda vendo o filme e se identificando, porque ele anda numa campanha muito forte contra o Trump. E ele entende que o filme não é contra o americano, o filme é contra o fascismo. E contra um momento em que uma parte dos Estados Unidos está sendo fascista. Então acho que o nosso cinema atual ele anda se comunicando com o mundo, não porque ele está sendo feito para estrangeiro ver, mas porque existem questões universais, como questões de gênero, de raça, de sexualidade, de regionalismo, de territorial, de classe, que o mundo está querendo discutir no momento, porque eles se identificam por terem questões similares, cada um em seu território. Então, eu acho que essa é a chave, e é isso que nós estamos legando nesse momento histórico. Espero que continuemos.